incrível que pareça, é muito próximo, acredito eu, da realidade que aconteceu realmente naqueles dias. E amados, eu vou falar sinceramente para vocês, eu estou impactado com aquilo que eu vi. E isso é algo poderoso, não é algo pequeno, não é algo mínimo, é algo poderoso. Porque durante muito tempo, quando você começa a ficar muito tempo na igreja, que você cresce na igreja, você vai dando um apreço muito grande pelas coisas de Deus, só que você esquece a simplicidade que Cristo é. Cristo é um homem simples, ele sempre foi simples. Jesus Cristo é um homem simples. E é tão interessante quanto essa série ele traz essa simplicidade de Jesus. É maravilhoso, é poderoso você assistir. É incrível a forma como ele se relaciona com seus discípulos, como ele se relaciona com as crianças, com as pessoas. E isso me faz pensar onde é que a gente se perdeu, onde é que a igreja se perdeu. Criando um senso de que Deus ele é impossível ser alcançado, que Deus é impossível responder às nossas orações, que Jesus Cristo é impossível a gente ter acesso, ele é inacessível, isso não existe, amados. Esse não é o Evangelho. Esse não é o Evangelho. Num dos cursos de um fariseu, Nicodemos, ao qual se converte depois do cristianismo, Nicodemos ele fala: a quem Deus está vivo? Quem cumpre a lei de Deus está vivo, Deus está vivo para ele. Quem ama o seu irmão, Deus está vivo para ele. Isso no judaísmo eu acredito também nisso no Evangelho. A quem Cristo está vivo? Cristo está vivo aqueles que vivenciam com ele. Muitos não acreditam em Jesus Cristo, isso é uma verdade. Muitos acreditam que simplesmente ele foi um homem que passou e marcou a história, foi um cara legal. Só que Jesus Cristo só está vivo dentro do coração daqueles que realmente acreditam nele, que vivenciam ele. É neles que Jesus Cristo está vivo. Por isso que Coram deu. O tempo todo nós estamos na presença dele. O tempo todo ele está na nossa presença. Amém? Eu gostaria de falar com vocês a respeito de algo que é muito interessante. É você se desprender do passado. Você esquecer aquilo que passou. Você entender que é o tempo presente. Porque Deus ele é um Deus de futuro. Amém? Abre comigo em Isaías no capítulo 43, versículo 16 em diante. Nós vamos ler só até o versículo 19, a parte A. Isaías 43, versículo 16 até o 19, parte A. Antes de nós lermos, amados, eu gostaria de falar outra coisa do que eu vejo nos últimos dias. Eu acredito que é um tempo da igreja ser importante, ser contundente, ser evidente na terra. Estamos passando por um momento de pandemia, isso é verdade. Existem sim falsos profetas que estão se aproveitando deste momento para arrecadar e crescer ainda mais o seu ministério, crescer ainda mais o seu reinado. Só que, amados, uma coisa é fato. Existe algo dentro de nós. E existe uma missão que Deus nos deu. E Ele não falou que Ele vai pôr em nós um poder, Ele vai pôr em nós o Espírito. Não, esse Espírito está em nós. E esse reino está em nós. Amém. Parou o som? Parou o som? Ficou bonitinho. Então nós temos uma missão, é um reino para estabelecer nessa terra. E não existe oportunidade melhor de estabelecermos esse reino na terra como esse tempo que nós vivemos. E amados, eu sei que muitas vezes nós passamos dia após dia simplesmente pensando naquilo que nós estamos fazendo, focando naquilo que nós estamos construindo. Eu falo por mim, muitas vezes eu faço isso. Eu passo muito tempo pensando naquilo que eu quero construir, no futuro que eu quero formar. E eu esqueço muitas vezes que esse não é o centro da minha vida, esse não é o centro daquilo que Jesus me chamou para ser. Jesus não me chamou para construir um reinado aqui na terra. Deus não me chamou para construir um império aqui na terra, mas Deus me chamou para estabelecer um reino que já veio, que é o reino de Jesus. É para isso que Ele me chamou. Então é necessário que eu alinhe aquilo que eu sonho, aquilo que eu quero com a vontade do Senhor. Porque se eu alinhar a minha vontade com a vontade do Senhor, a vontade dEle vai prevalecer. E amados, a vontade dEle é perfeita. Ela é boa, agradável e perfeita, bem melhor do que a minha. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos. Amém? Amém.
Versículo 16: assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas. Versículo 16 está falando de quem? Assim diz o Senhor, eu que abri o mar vermelho, fui eu que fiz um caminho onde não existia, fui eu que coloquei uma porta onde não existia. Existe um marco, algo que para os judeus é o máximo da fé deles. Os judeus até hoje, eles se vangloriam, eles glorificam a Deus, eles engrandecem o nome de Deus por causa do mar vermelho que foi aberto. Isso nós vemos durante todo o Antigo Testamento. Todas as vezes em que eles iam falar a respeito da lei, antes eles falavam, porque assim diz o Senhor que abriu o mar vermelho. Porque assim diz o Senhor que libertou Israel do Egito e abriu o mar vermelho. Isso nós vemos em todos os profetas, sempre eles se referiam a isso. Por quê? Porque foi um grande feito da mão poderosa de Deus, trazendo libertação ao seu povo. Então, amados, o mar vermelho não passou despercebido, é algo que está vivo até hoje dentro dos judeus. Principalmente na época de Isaías, isso era algo muito vivo, algo muito tangível. Por quê? Porque o Senhor Deus Todo-Poderoso abriu o mar. E o que ele está falando aqui? Assim diz o Senhor, eu, aquele que fez um caminho no mar, uma vereda pelas águas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um navio. Então Deus está falando, fui eu que abri o mar, fui eu que destruí todos os carros e cavaleiros de Faraó, fui eu que destruí o exército do Egito, fui eu quem dei libertação, fui eu que destruí quem estava colocando vocês cativos. Aquele que prendia vocês, fui eu que destruí, eu que alinhei para que eles fossem destruídos, sou eu quem estou falando. E o que ele fala? Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Então o mesmo Deus que fez algo que mudou toda a vida, toda a trajetória, o futuro da nação de Israel, que trouxe um milagre que até hoje é lembrado na nação de Israel, esse mesmo Deus fala, esqueçam aquilo que eu fiz, não vivam no passado, vivam no futuro. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Brian, como assim? Deus ele está falando para o povo, não importa o tamanho do milagre que eu fiz, esqueçam aquele milagre passado, não vivam nele. E amado, muitas vezes nós caímos nesse erro. Porque antigamente na igreja eu fazia isso, antigamente na igreja tinha que se mover, porque antes não, a igreja era diferente, hoje em dia é tudo muito diferente, hoje em dia tudo é muito ruim, antigamente era legal. Amados, esqueçam o que passou, esqueçam o passado. Nós lembramos sim da mão poderosa de Deus, a forma como Ele atuou na igreja, é a base construída para que nós hoje estivéssemos aqui, glória a Deus por isso. Só que, amados, não podemos mais viver no passado. Aquilo que o Senhor fez no passado serviu para o passado. Hoje o Senhor tem coisas novas para fazer. Amém. E é por isso que Ele fala, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Amados, o mesmo Deus que fez um milagre maravilhoso de abrir o mar, de destruir o povo do Egito, nas águas do Mar Vermelho, Ele fala, esqueçam aquilo que eu fiz, porque agora eu estou fazendo uma coisa nova. E amados, quando o Senhor fala, eis que estou fazendo uma coisa nova, Ele não está se referindo ao passado, nem ao futuro, vou fazer uma coisa nova. Não, Ele fala, estou fazendo. É hoje, é agora. Deus está fazendo agora. E amados, Deus Ele quer fazer algo novo em nosso meio. Amados, o tempo em que nós vivemos é um tempo apto. Na palavra de Deus fala a respeito que da vinda de Jesus Ele veio na plenitude dos tempos. Amados, eu acredito que nós estamos vivendo uma plenitude dos tempos daquilo que o Senhor quer fazer através da nossa vida. É algo novo. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma era no mundo em que nunca vivemos, desde a peste negra, no caso. Mas é algo totalmente novo. Não somente a crise que nós estamos encontrando na saúde, mas a crise econômica, a crise social. Como nós podemos ver o Black Lives Matter, é isso, né? Black Lives Matter, a vida negra importa.
Eu acredito nisso, amados. Se nós vivermos a palavra de Deus, nós vamos viver isso. Só que eu não acredito que somente a vida negra importa. A vida branca, a amarela. Mas é racismo? Não, não é racismo. Pela ciência fala que a própria fissura do músculo oriental ela é amarelada. Então por isso que os orientais são chamados de amarelos. Isso não é preconceito, isso é própria genética, é o próprio corpo. Então, amados, eu acredito que todas as vidas importam. Amém. Só que se nós vivermos o que a palavra de Deus ela fala, nós não vamos cair no erro de cometer o racismo. Por quê? Porque todas as vidas importam. Então, amados, nós não estamos aqui para pregar uma ideologia, nós estamos aqui para pregar um reino, estabelecer um reino do Senhor. Porque o reino de Deus, ele é incorruptível. E o reino de Deus, ele ama a todos. Aleluia. Então, quando eu caio no entendimento de que eu preciso amar a todos, eu não vou amar apenas uma classe, apenas um tipo de pessoa, apenas um nicho da sociedade. Não, eu vou amar a todos. E para isso é necessário que a minha mente compreenda que Deus está fazendo uma coisa nova. E que eu esqueça o passado. Então, o novo de Deus, ele envolve a minha identidade e aquilo que eu sou. Amado, Deus te fez exatamente da forma que você é, para te usar assim. Brian, então quer dizer que eu acredito que se eu estou certo e acabou. Não, isso é seu caráter, essa não é a sua personalidade. Deus ele fez a personalidade de cada um. A individualidade está na personalidade, não no caráter. Por quê? Porque a personalidade é algo que a criança nasceu com ela. Um exemplo que eu posso dar é o seguinte: coloque uma música para uma criança ouvir, uma música alta, ela perto do som. Tem crianças que vão chorar, tem criança que vai dançar, tem criança que vai mexer no som, tem criança que vai sentar, tem criança que vai dar risada, tem criança que vai correr. Depende da personalidade da criança, uma reação que ela vai ter próximo a esse som alto. Mas o caráter dela depende daquilo que está tocando no som. Então o caráter da criança é formado de acordo com aquilo que ela vai ouvir como som. Mas a reação dela entre uma música alta faz parte da personalidade dela. Então o que cria a nossa personalidade é aquilo que nós ouvimos ao nosso redor. A família com a qual nós convivemos, aquilo que nós ouvimos, que nós somos ensinados. Só que a nossa personalidade ela nasce conosco. Então Deus ele quer nos mostrar a nossa identidade e usar a nossa personalidade, não o nosso caráter. Ele quer estabelecer em nós o caráter de Cristo. Sejam mansos e humildes de coração. Só que a sua personalidade é o que Deus quer usar. É isso que Ele quer usar. Só que para que Ele use é necessário que nós nos façamos daquilo que passou. É necessário que eu entenda que a unção que Deus quer derramar sobre a minha vida de hoje para amanhã é diferente daquela que Ele derramou de ontem para hoje. É algo novo. Porque, amados, se tem algo que Deus não tem problema em fazer, é criar. Por quê? Porque tudo aquilo que nós vemos no mundo visível foi criado através do invisível, a palavra de Deus. Antes não existia. Então Deus lançou uma palavra, então veio a existir. Então se existe alguém que é criativo, esse alguém é Deus. E Deus não tem problema algum em fazer uma coisa nova todos os dias na sua vida. Ele não tem problema algum. Infelizmente quem tem problema de aceitar esse algo novo somos nós. Porque, Brian, eu não posso aceitar isso aqui diferente daquilo que eu fui ensinado, isso aqui foi diferente daquilo que eu aprendi. Amados, Deus tem algo novo para fazer. Amém? Amém? Então, amados, eu preciso deixar o que passou. Eu preciso deixar o passado. Movimentos passados, eu preciso deixar. Tem algo que nós aprendemos até hoje, chamado movimento da Rua Azusa. O avivamento da Rua Azusa, o reavivamento da Rua Azusa. Glória a Deus. Amados, isso foi um marco tremendo na história da igreja. Digamos, a história da igreja contemporânea. Mudou os Estados Unidos, mudou o cristianismo. Surgiu os crentes pentecostais, oh glória a Deus. Cheio. Mas é necessário que eu esqueça
Não que Deus não pode fazer algo maior. Claro que Ele pode fazer. Só que se eu me prender àquilo que passou, eu vou deixar de viver aquilo que está para vir. Um pastor uma vez falou para o Del Hayashi, não me lembro quem, mas ele falou que os maiores barradores, ou quem se levanta contra um novo avivamento, geralmente são aqueles que participaram do avivamento passado. Por quê? Porque eles acham que são detentores do avivamento. Não, tem que agir assim, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aí o avivamento vem. Não! Existe algo novo, uma maneira nova de Deus fazer. Amado, quem diria, há 10 anos atrás na igreja, quem diria que hoje nós teríamos culto ao vivo? Na internet? Quem diria? Quem diria que enquanto nós estamos ministrando a palavra aqui, outras 10, 20, 30, 100 pessoas estariam ouvindo do outro lado do celular? Nunca imaginaríamos isso. Existe um dado, deixa eu me lembrar, se eu errar, por favor, eu quero que me perdoem, eu não lembro de cabeça. Só que depois que se iniciou a quarentena, subiu cerca de, se eu não me engano, de 70% a 90% a quantidade de pessoas que buscaram pornografia no computador. A pornografia, a busca por sites pornográficos cresceu de 70% a 90% durante a quarentena. Então, amados, se nós não dominarmos a internet, o diabo está aí, louco para dominar. Amados, se nós não começarmos a invadir esses canais, esses lugares, Satanás ele vai estar reinando. Porque Jesus ele fala que Ele nos deu autoridade, Ele deu autoridade para a igreja e as portas do inferno não resistiriam à igreja. O problema é que muitas vezes nós estamos dentro de casa, nós estamos para dentro da igreja, morrendo de medo se o diabo bater na porta da igreja. Não, como que é aquela música lá? O diabo não entra aqui? Eu esqueci ela. E a gente cantando, aqui o diabo não entra. E amado, sendo que a intenção da igreja, na verdade o propósito da igreja não é ter medo do diabo entrar na igreja, mas é a igreja meter o pé na porta do inferno. Aleluia. Essa é a verdadeira face da igreja. Uma igreja que realmente vai. Uma igreja que sabe que está no seu local de trabalho, mas enquanto está no seu local de trabalho tem uma guerra acontecendo. Existe algo acontecendo. Enquanto está no trabalho, entende que algumas coisas que acontecem no trabalho faz parte do mover que está acontecendo no mundo espiritual. Que enquanto está no seu dia a dia, no seu momento de lazer, esteja na faculdade, em casa, na piscina, na academia, existe algo que está acontecendo ali. Essa semana eu estava conversando com o Kenji na academia e ele olhou para mim e falou assim, quando logo eu cheguei, ele está participando de uma escola de profetas, e eles estavam ensinando que aquilo que você vê, que é muito evidente, algo que te chama a atenção, talvez Deus esteja querendo falar com você através daquilo. Então se atente aos detalhes. E ele falou assim, cara, e é uma semana inteira, a semana inteira a gente ficou orando, falando, Deus, me mostre algo, que apareça algo, que o Senhor possa falar comigo, e adivinha quem foi escolhido para eu receber uma palavra? Fui eu. Cheguei na academia, desci do carro, cheguei, Kenji, fui cumprimentar ele olhou pra mim. Mano, como o seu olho tá azul, cara? Olha só, era umas 5 e pouco da tarde, sabe aquele céu meio laranja, meio vermelho, meio amarelo. Aí ele falou assim, olha assim, ele olhou pra mim, cara, Deus quer te falar alguma coisa. Por quê? Não, porque eu estou participando de uma escola, aí assim, cessado, aí eu pedi para Deus me deu um sinal, e toda vez eu chego num lugar e fico olhando alguma coisa, só que agora está despercebido, eu olhei para o seu olho, me chamou a atenção, foi, e Deus falou, eu quero falar alguma coisa. Eu falei, amém, cara, glória a Deus, e aquilo ficou dentro de mim. E eu agi tranquilamente, normalmente, vamos pro treino, começamos a treinar, e ele na esteira, a gente conversando e tal, e ele, cara, Deus tem um negócio para te falar, velho, ainda vou te falar. Não, beleza, show de bola. Arrumei o equipamento, voltei, conversei com ele. Quando a gente estava indo para fora, isso agora esses dias atrás, depois do treino, ele olhou para mim e falou assim, mano, já sei o que eu tenho para te falar. Eu falei, fala, cara, tô te ouvindo. Ele falou, mano, Deus ele vai te levar para um lugar mais profundo. Essa semana Deus vai te levar para um lugar mais profundo.
Então assim, fica atento no que Deus vai fazer, porque, cara, ó, mano, é um negócio muito louco que Deus vai fazer. E ontem eu tive essa experiência, enquanto eu assistia essa série. E eu acredito que a partir disso, Deus ainda tem muito algo mais profundo para trabalhar. Mas eu preciso esquecer o que foi o passado. Eu preciso esquecer aquilo que passou. Eu preciso esquecer o passado. Eu preciso parar de me apegar com aquilo que eu já vivi. Eu preciso parar de achar que tudo aquilo que eu aprendi já no reino de Deus tem a ver comigo. Tem a ver com aquilo que Deus quer fazer através da minha vida. Amados, nós não fomos salvos por obras, mas nós fomos salvos para as obras. Hoje eu estava ouvindo isso. Luiz Hermínio falou, talvez as maiores evidências de alguém que foi salvo é alguém que faz alguma coisa no reino de Deus. Alguém que serve no reino de Deus. Estava Jesus falando a respeito de governos, aí vem a mãe de Tiago e André, certo? Jesus, olha meus meninos, eles são bons demais. São gente boa, gente fina. Foi assim, ó, põe uma à sua direita e outra à sua esquerda. Põe eles assim, ó, pertinho de você para ser seus conselheiros eternos no trono. Jesus, O maior no reino de Deus é aquele que serve. Porque o menor é aquele que serve. E esse será o maior. Então, amados, eu estou entre vocês como servo. Jesus fala, eu estou como servo perante vocês. Então, amados, a maior evidência de quem foi salvo é o desejo de servir. Ah, mas eu não sou salvo por obras. Claro que não somos salvos por obras. Só que as obras mostram o quanto nós somos salvos. Porque se o meu coração ele anseia em fazer algo para o reino de Deus, realmente o céu está em mim. Só que se eu falo, não, eu não quero fazer, para mim estou de boa aqui, estou tranquilo, estou no meu banco aqui, de boa, não preciso disso não. Talvez está faltando algo. Ah não, mas eu já fiz muito. Nossa, Deus já moveu, antes eu era mais ativo na igreja, sempre estava lado a lado com o pastor, hoje em dia não, quero ficar mais tranquilo aqui na minha. Talvez falte um fogo para ser acendido, de algo que aconteceu lá no passado, precisa ser deixado lá atrás para acontecer algo novo hoje. Tiago e João, né? Que ela falou, não foi André não. E aí, André é irmão de Pedro. Né? Sim, André é irmão de Pedro, verdade. Desculpa você que está assistindo. Desculpa vocês. Então, amado, eu preciso também deixar para trás as revelações do passado. Amado, a revelação do passado, ela foi importante para me trazer uma luz a respeito daquele momento que eu estava vivendo. Mas a revelação que eu preciso hoje, a do passado já não é suficiente. Uma revelação que eu tive no passado, Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida, glória a Deus, uma revelação que eu tive. Hoje eu não preciso ter mais essa revelação porque já me foi revelado. Qual que é a revelação que eu preciso ter? Que eu preciso ser como Jesus. Eu já sei que Ele é meu Salvador, eu sei que Ele é meu Redentor e Ele vive, mas hoje eu preciso ter o meu caráter como de Cristo. É uma revelação nova que eu preciso ter. Eu preciso deixar para trás as bênçãos do passado. Eu lembro que logo quando nós chegamos aqui em Lucas, debaixo de uma palavra de Deus, vim para o Mato Grosso, Deus manifestou o seu milagre, o seu poder no Gol. Um Gol 4 portas, um 99, série especial, vermelho, top. Chegou aqui que estava com problema na marcação do combustível. Antes de nós sairmos do sul, lá do Paraná, falaram para nós, ó, Mato Grosso tudo é longe. Não é que nem aqui no Paraná não, 30 quilômetros sendo em 3, 4 cidades. Lá é longe, lá é 100, 200, 300, 900, 1000 quilômetros. Você chega em outra cidade. Então cada posto de combustível que você chega, você enche o tanque, para você não ficar na estrada. E assim viemos. Eu, a mãe, a Kimberly e mais um irmão amigo nosso, Rogério. Vulgo Tintim. Viemos para o Mato Grosso. Meu pai já estava aqui, já estava trabalhando, já tinha encontrado uma casa, nós íamos chegar e a gente direto na casa que o pai alugou. Último posto de combustível que a gente passa, enche o tanque. E não baixou mais. Pronto. Estragou o marcador de combustível. Lascou. Como é que a gente vai saber agora? Então, próximo lugar, enche o tanque.
enche o tanque. Chega no outro filme, enche o tanque. Não sabe quanto que tá? Enche o tanque para garantir. E enche o tanque, enche o tanque, enche o tanque. Chegamos em Lucas. Amados, meu pai chegou com uma promessa de salário. Não, Juarez, ó, é 2 mil. 2 mil mais comissão. Você pode chegar a ganhar 5 mil, 6 mil. Porque, ó, tudo depende de você. 2 mil é o mínimo. Você pode chegar a 5 mil. Porque a comissão, tá, tanto certificado que você tem, você trabalha, tá, vai pra cima, ó, tranquilo. Não, beleza. Os 5 mil estão rasgando. Uma casa de R$1.000. Ar-condicionado o dia inteiro ligado, porque quem veio do Paraná pra cá sabe que é difícil. A casa tinha uma piscina, tinha um vazamento na piscina. E dá-lhe água para encher a piscina. Resumindo, aluguel R$1.000. Resumindo, primeiro salário, R$753. Exato. R$5.000 era para cima. Deu R$753. E agora? Mas Senhor, a gente veio debaixo da sua palavra. Foi o Senhor que falou para a gente vir. Tem uma cena aqui até hoje, é muito viva, né? Meu pai ele pegou o olerite, a mãe estava sentada na mesa. Meu pai falou, é isso aqui, e jogou na mesa. Foi difícil, foi difícil. Glória a Deus. Mas foi difícil. Deixa eu voltar a falar do gol. E meu pai, antes da gente vir, estava indo a pé trabalhar. Uns 13 quilômetros por dia para mais, andando até lá. Aí, o pai começou a ir de gol. E o ponteiro não descia. O marcador não descia, não descia. E até então eu não tinha recebido ainda o primeiro salário. Não descia. Até que, quando entrou o salário, o pai falou assim, eu vou abrir esse carro para ver como é que tá. E ele abriu, amados, voou com o buchinho para fora. Meu pai andou 30 dias, 4 viagens por dia, saindo dali de trás da Dom Bosco, indo até aqui, Avenida Amazonas, para ir trabalhar. Descendo de manhã, voltando no almoço, voltando à tarde, descendo à noite. E, amados, não desceu o combustível. Só que, amados, eu não posso viver mais preso nessa bênção que Deus me deu. Porque se eu viver preso nessa bênção que Deus multiplicou o meu combustível, como que eu vou ganhar um carro novo? Se eu viver preso nessa bênção do combustível, como que eu vou ganhar uma casa nova? Eu louvo a Deus pelo milagre que Ele fez lá atrás, mas hoje eu acredito que Deus tem algo novo para fazer. Hoje eu acredito que Deus ele tem algo novo, algo maior do que Ele fez. E por mais que pareça que é impossível, Ele ainda assim tem algo novo para fazer. Outra coisa que eu preciso deixar para trás é a resposta para o passado. Por que eu digo a resposta para o passado? Porque foi lá para o passado, não foi para hoje. Respostas que eu precisava de Deus. Deus, o Senhor existe? Já fiz essa pergunta várias vezes. O Senhor existe? Mas é uma resposta que Ele já me deu lá no passado. Hoje eu não preciso, hoje eu sei que Ele existe. Aleluia. Então, amados, aprendam a esquecer da resposta daquilo que Ele deu lá atrás. Entendam que aquilo que Ele deu lá atrás, glória a Deus por isso, mas é lá atrás que vai ficar, porque hoje Ele tem algo novo para fazer. Glória a Deus. Amém? Quero mostrar a faceta de dois personagens bíblicos, Samuel e Noé. De Samuel eu já falei em umas últimas lives que a gente fez lá na oficina, né? Porque a gente estava fazendo só online as células. Samuel, Deus fala assim para Samuel, Samuel, eu quero que você vá lá na casa de Jessé, que você vai ungir um dos filhos dele para ser rei. Samuel, fechou, vou lá. Já ungi Saul. Saul era um cara enorme, não era grande, ele era enorme, porque colocasse toda a nação de Israel, o mais alto da nação de Israel batia no peito de Saul. Ele era enorme, era um cara grande, presença, bonitão, fortão. Era aquele cara que você olha e fala, cara, você é grande. E vai lá Saul, com esse estereótipo de um homem que Deus quer, estereótipo de um homem segundo o coração de Deus. Então ele chega e chama, Jessé, cadê seus filhos aqui? Eu quero ir. Veio o maior, mais velho. Eu imagino Samuel. Samuel não devia ser um cara muito grande, acredito eu. Ou pelo menos eu quero acreditar assim. Samuel era um cara mais normal, que nem meu pai. Ele olha aquele homem chegando assim. Não, muito baixinho também. Ou digamos que fosse, para usar um exemplo. Ele olha assim, vindo o filho de Jessé, fala assim, é esse que Deus quer ungir. Deus fala assim, Samuel, você olha por fora, eu olho o coração, não é esse.
Então tá bom, veio o próximo, diminuiu um pouco a visão. É esse, Senhor. Não, isso não é. Eu olho para o coração, eu não olho como você vê. Então passa todos os filhos de Jessé. Aí Samuel fala, você tem mais algum filho? Ele falou, tenho. Tem o Davi, está lá no campo cuidando das ovelhas. Então chama ele aqui, que a gente não vai sentar à mesa enquanto ele não estiver aqui. Aí vem Davi, ele olha para Davi, reto. Ele olha para Davi, Deus fala, é esse que eu quero ver. Mas o estereótipo daquilo que Deus fez no passado ainda estava na mente de Samuel. Era necessário que Samuel se desfizesse, ouvisse a palavra de Deus, ouvisse a resposta de Deus, entendesse aquilo que Deus estava fazendo novo, aquela coisa nova que Deus estava fazendo. Porque se ele prendesse ao que passou e não ouvisse o novo de Deus, ele teria ungido o primeiro que veio pela frente. E sabe-se lá Deus o que seria a nação de Israel se fosse aquele homem o novo rei. Deus queria Davi, um homem segundo o coração dele, mas era necessário que Samuel se desfizesse, se desprendesse do passado que era Saul, para entender o novo de Deus. Vejamos Noé. Deus fala para Noé, construa uma arca, porque eu vou fazer chover, eu vou destruir a terra inteira com água. Noé fala, nunca aconteceu isso. Como que eu vou construir uma arca por uma chuva que vai inundar tudo, que isso nunca aconteceu na terra? Mas amém, pela sua palavra eu vou. Eu imagino Noé construindo a arca. Eu imagino lá para o ano 83, por aí, de construção da arca, Noé fala, cara, eu sou muito louco. Eu estou construindo essa arca, não é possível, nunca choveu, gente, nunca caiu, nunca inundou nada nessa terra. Mas vamos para cima, Deus falou, vamos fazer. 100 anos, terminou de construir a arca, Noé entra na arca com a sua família, vem a chuva. Amados, eu fico imaginando aquilo que Deus falou há 100 anos atrás, acontecendo naquele momento. Porque até então era só uma promessa, até então era só uma palavra de Deus, não havia acontecido, mas ele permaneceu firme. Então o novo de Deus veio, a chuva, algo que nunca tinha acontecido. A palavra de Deus fala, uma coisa nova que nunca tinha sido vista, aconteceu. Então depois de 40 dias e 40 noites chovendo, fala assim, eu vou soltar uma ave, solto uma pomba. Claro, depois de soltar um corvo. Corvo? Não lembro agora. Um pássaro preto. E ele solta uma pomba. E a pomba voa e volta. Sem nada. Passou-se uma semana, 7 dias. Solta a pomba novamente. E o Espírito pairava sobre a face das águas. E a pomba pairava sobre a face das águas do dilúvio. Então ela volta com um ramo de oliveira. Quem é o ramo de oliveira? Biblicamente falando, Jesus. A pomba traz a palavra na sua boca. Glória a Deus. Ele traz Jesus na sua boca. Aleluia. Depois de pairar sobre a face das águas, ele volta com Jesus, o verbo que se fez carne. Glória a Deus. E depois de 7 dias, Noé solta a pomba e nunca mais ela volta. Porque após 7 dias, em que tudo foi feito, 7 dias. Então, amados, depois de 7 dias, que a pomba foi e não voltou mais, em que já estava tudo formado novamente, Deus fala, Noé, se desprende disso aí. Eu vou fazer algo novo. Amados, são 100 anos de trabalho. Não são 10 dias, 100 dias, um ano. Anos que Noé trabalhou construindo uma arca. É uma vida inteira que ele teve de dedicação para construir aquilo. Debaixo da palavra de Deus, 100 anos trabalhando. Deus fala, esquece tudo que você viveu. Esquece todos esses 100 anos que você fez. Eu tenho uma coisa nova. Aleluia. E Noé sai da arca. Ele e sua família. Ele deixa a arca para trás, ele deixa 100 anos para trás, ele deixa uma palavra, ele deixa uma promessa para trás, porque ele entende que eu tenho algo novo para viver de Deus. Aleluia. Amados, eu não sei o que você fez, ou viveu, ou ouviu até aqui, mas Deus tem algo novo para fazer na sua vida. Aleluia. Deus, ele tem algo novo. E isso não se limita àquilo que você viveu até hoje, não, porque se Deus tem algo novo, pode ter certeza que é maior do
que aquilo que você já viveu. Amém. É mais profundo do que aquilo que você já viveu. Glória. É mais poderoso do que aquilo que você já viveu. Se Deus tem algo novo para você, é algo melhor, é algo bom, é algo agradável, é algo perfeito para a sua vida. Amém. Amém? Abre comigo lá em Lucas, no capítulo 18. A palavra vai falar sobre dinheiro, mas eu não vou falar sobre dinheiro. Eu vou falar sobre o coração desse rapaz. Um homem que não viveu o que poderia ter vivido. Lucas 18, versículo 18 a seguir fala assim: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus fala: por que me chama de bom? Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. O que ele quis dizer com isso? Quem foi o único que terminou, que concluiu a obra? Deus. Deus olhou tudo que fez e falou: isso aqui é tudo muito bom. E Shabá. Descansou. Desfrutou. Então Deus, ele era bom porque ele concluiu a obra. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. O rapaz responde: a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência. E ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou muito triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Um detalhe que eu quero falar a respeito de cultura aqui. O fundo de uma agulha, ou o fundo da agulha, é uma porta que existe em Jerusalém. E essa porta, os camelos, eles só conseguem passar ajoelhados. De pé eles não conseguem passar. Por isso que fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no céu. Porque é mais fácil um camelo se ajoelhar, ser humilde e passar por debaixo dessa agulha, por essa porta que tem lá em Jerusalém, do que um rico fizer isso. É bem mais fácil. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo? Pô, se é difícil um rico ser salvo, pode ter tudo, quem pode ser salvo então? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. E respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Brian, você não quer falar sobre dinheiro? Não. Então por que está falando sobre dinheiro e o rico não entrar no céu? Não é isso o ponto. O ponto é, Jesus fala: tudo que você tem, divida com os pobres, depois siga-me. E o que Jesus fala lá embaixo? Aquele que deixar a família, deixar os seus bens, deixar o pai, a mãe, filhos, por amor a mim, receberá muito mais ainda nessa era e na vindoura. Em outras palavras, Jesus quis dizer assim: se esse jovem rico tivesse deixado tudo que ele tem, dividido tudo que ele tem e seguido a mim, aqui nessa terra ele ainda ia ter muito mais do que ele tem hoje. E na vindoura ele teria ainda muito mais. Brian, você está querendo dizer que eu tenho que dar tudo que eu tenho? Não, amados, eu não estou dizendo isso. O que eu estou querendo que você entenda é que se nós não nos apegarmos do passado, aquilo que nós já recebemos, nós nunca vamos receber o novo de Deus. Esse jovem recebeu um convite que apenas 12 homens receberam: siga-me. Lá em Mateus, quando nós vemos o mesmo texto, ele fala: a vocês eu darei 12 tronos, o qual vocês vão julgar as 12 tribos de Israel. Ele fez um convite para o jovem rico assim: siga-me, você tem um trono, eu quero te dar um trono lá no céu.
Só que foi difícil para o jovem rico se apegar àquilo que ele já tinha. Mas a promessa para esse jovem rico era receber muito mais daquilo que ele já tinha. Mas era difícil abandonar aquilo que eu já tinha. Ah, mas é muito difícil. Eu não posso soltar isso aqui. Porque se eu soltar isso aqui, o que eu vou ter? Você vai ter algo melhor. Mas e se eu não tiver? Mas é difícil demais. Isso aqui foi uma palavra que Deus me deu. Por isso que eu tenho isso aqui. Mas Deus está te dando uma palavra. Solta que você vai ter algo maior. Não, mas isso aqui foi Deus que me deu. Deus me deu. Isso aqui é meu. Deus me deu. Não, mas Deus tem algo maior. Não, mas Ele me deu isso aqui. É uma dificuldade para entender que Deus ele tem algo maior e melhor, porque nós estamos firmados e fixados naquilo que já aconteceu no passado. Então, amados, o nosso querer muitas vezes impede a nossa vida, nos impede de viver algo muito maior do que Ele tem para nós. Eu estar apegado com essas coisas passadas me impede muito mais de viver as coisas novas do que um pecado, do que uma família que se levanta contra, do que um ministério que me bloqueia. Eu sou o maior vilão. Eu sou o maior vilão do novo de Deus na minha vida. Porque eu começo a viver a minha vida como se não existisse uma vida eterna. Como se não existisse algo novo de Deus. E os dias passam, os anos passam. E se tem uma coisa que é real, não existe ninguém que é feliz, que diz que é feliz, sem ter vivido o seu propósito. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Tem uma música que ela entrou em muitas discussões por causa dessa nova era do a graça, e viver a graça, que ela fala mais de ti e menos de mim, que ele cresça e eu diminua. Ah, porque não pode falar isso, que ele cresça e eu diminua. Não pode falar, porque quem falou isso foi João Batista, e João Batista não vivia na época da graça, não era nova aliança, então não pode falar que ele diminua porque ele está dentro de você. Então se você fala que você diminui, ele também diminui. Mas uma coisa eu aprendi hoje sobre a cultura judaica, isso é refletido na história de José e Maria. Quando um homem ele era prometido, quando uma mulher era prometida em casamento a um homem, o homem não podia mais ver a mulher, eles não podiam mais se ver, era cortado o relacionamento entre os dois, porque estavam prontos ao casamento. Só que o melhor amigo do noivo, ele levava os presentes do noivo para a noiva. Ele levava os perfumes para a noiva. Ó, seu noivo mandou te entregar. Levava as roupas, o seu noivo mandou te entregar. E algo que era comum, isso é incrível, é muito massa a minha cultura. As noivas se apaixonarem pelo melhor amigo do noivo, porque era com quem elas passavam mais tempo, em vez do noivo. Então o caráter do melhor amigo do noivo tinha que ser irrepreensível. Ele tinha que ter caráter. Não, o meu amigo vai casar com você. Eles tinham que ter caráter para falar: você não pode se apaixonar por mim, eu só estou trazendo a notícia do noivo. Então, amados, os altares não são para homens que Deus está levantando para que o nome deles seja glorificado, mas eles são os melhores amigos do noivo, para entregar para a noiva algo novo. Eles são os melhores amigos do noivo, para falar: o noivo mandou te dizer, o noivo mandou te entregar, eis que é chegado uma coisa nova. Deus tem uma coisa nova. Então, amados, que nós sejamos noivas prontas, preparadas para receber algo novo de Deus. Aleluia. Amém? E eu quero finalizar falando a respeito dessa nova aliança. Amados, a nova aliança firmada em algo novo nos faz nos desprender daquilo que nós somos para viver quem Cristo é. Aquilo que nós somos e queremos para viver aquilo que Cristo é e quer. Eu sei que é um desafio. Eu sei que é um desafio.
Amados, eu tenho 22 anos. Eu tenho 22 anos. Eu poderia estar fazendo muita coisa. Eu poderia estar me divertindo, como o mundo gosta de se divertir. Podia estar bebendo, podia estar fumando, podia estar metendo louco. Mas eu entendi que tem algo muito maior e melhor. Aleluia. Eu entendi que tem uma vida que faz sentido. Glória a Deus. Muitas vezes eu converso com amigos meus e eles falam assim, cara, como é que você tem tanta cabeça, mano? Nessa idade? Cabeça grande. Como é que você tem tanta cabeça? Nessa idade já pensando em construir casa, pensando em comprar carro. Como é que você consegue? Eu falo, cara, eu não vejo graça de fazer outra coisa, não sei isso. Que graça tem? Eu trabalhar 30 dias e gastar tudo no final de semana. Que graça tem? Eu prefiro construir algo. Eu prefiro construir um legado. É isso que traz sentido para uma vida. Amados, o Evangelho é isso. O Evangelho é você entender que aquilo que você vive hoje vai produzir uma onda amanhã que vai valer a pena. Eu preciso esquecer muitas das coisas que aconteceu. Eu preciso esquecer. Como eu falei antes, eu preciso esquecer os momentos em que eu tive que vender pastel na rua, por exemplo. Eu tenho que esquecer. Eu tenho que esquecer os momentos em que eu fui contratado para vender salgado na rua e não fui, não acordei. Eu tenho que esquecer isso também. Eu tenho que esquecer o período que eu fui cinegrafista. Eu tenho que esquecer o período em que eu fui auditor. Quem sabe amanhã depois eu tenho que esquecer até o momento em que eu fui um servidor. Eu não sei o que me espera para o dia de amanhã. Mas uma coisa eu sei. Aquilo que eu faço não se compara com o propósito de Deus para minha vida. Eu sou muito mais do que o meu ofício. Eu não me limito ao ofício que Deus permitiu que eu vivesse. Então, como Cristo fala, tudo que cair à sua mão, faça com excelência. Hoje, o que eu faço, eu procuro fazer com excelência. Caiu na minha mão para fazer, vamos dar o sangue, vamos fazer o melhor. Só que eu sou muito além. E eu tenho uma vida, um propósito muito maior do que aquilo que eu sou hoje. E como a palavra fala que o homem nobre, ele projeta coisas futuras e a sua nobreza o mantém firme, eu também acredito que Deus ele mantém firme quem compreende que a vida vai muito além daquilo que nós vemos aqui. Então, amados, permita que essa nova aliança, esse novo testamento firmado no sangue de Jesus, ele possa trazer esse sentido para a sua vida. Brian, eu não vejo ânimo para a minha vida. Entenda, você pode não ver ânimo para a sua vida, mas Deus tem algo muito mais para fazer através da sua vida. Brian, mas eu não sei o que fazer agora. Simples. Se fecha no quarto, lê essa Bíblia aqui, e ela vai te dar o norte para fazer muita coisa, e todas debaixo da vontade do Senhor. Amém? Amém. Então, a palavra que eu gostaria de trazer hoje, esqueça aquilo que passou. O que passou, passou. Foi poderoso, foi maravilhoso, foi lindo, foi poderoso, foi inoxidável, foi triste, foi sofrido, foi inesquecível. Só que Deus tem algo novo para fazer. Aleluia. Amém? Coloque-se em pé em nome de Jesus. Vamos orar neste momento. Agradecer a Deus por essa palavra. E amado, do fundo do meu coração, eu gostaria que vocês colocassem como propósito neste momento de oração: Deus, ministre na minha vida aquilo que eu preciso deixar para trás, porque eu quero viver o novo do Senhor. E tem pessoas que Deus já ministrou isso durante a mensagem, que Deus já colocou isso no seu coração durante a mensagem. Então verbalize isso com Deus agora. Apresente isso a Deus agora, porque Ele tem algo novo para fazer na sua vida.
Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, pela direção que o Senhor tem nos dado. Senhor Deus, muito obrigado pelo seu amor. Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado pela sua direção, muito obrigado pelo seu Filho, muito obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, de tudo que nós vivemos até chegarmos aqui, mas nós acreditamos, ó Deus, que tem algo novo para o Senhor fazer. Senhor Deus, nós acreditamos, nós cremos que o Senhor tem algo novo para fazer através das nossas vidas, para fazer em nossas vidas, na vida da nossa família, Senhor Deus, da nossa vida sentimental, Senhor Deus, na vida conjugal, Senhor Deus, na nossa vida financeira, na nossa vida emocional. O Senhor tem algo novo, então nós profetizamos e nós declaramos, ó Pai, algo novo sobre as nossas vidas. Nós declaramos um tempo novo do Senhor sobre nós. Deus, eu te peço, ó Pai, arranque do nosso coração tudo aquilo que não provém do Senhor para este momento, e nós possamos entender e compreender o tempo de Deus. Deus, que nós possamos aprender a viver de mãos abertas, para que tudo aquilo que o Senhor quer que fique em nossas mãos continue, mas que nós possamos, ó Pai, nos desapegar daquilo que não provém do Senhor, desapegar daquilo que não faz parte da vontade do Senhor, e nós possamos viver completamente, perfeitamente, integralmente a vontade do Senhor sobre a nossa vida. É isso que nós pedimos, ó Pai. Coloque em nosso coração a vontade do Senhor, para que nós possamos experimentar uma coisa nova, porque nós cremos que o Senhor tem feito uma coisa nova. Amado, você conhece Cante e Hino. Glória a Deus, aleluia, Espírito Santo. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos sonhos, novas conquistas esperam por nós. Hoje não viu, ouvido não ouviu o que Deus fez para nós, o que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar, Pai, teu filho vai voltar, Pai, na mesa o pão não vai faltar, não vai faltar. Promessas se cumprirão, bênçãos te seguirão, e o que passou, passou, o novo de Deus chegou. Glória a Deus. Novo de Deus. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor fez em nosso meio nessa noite. Nós te louvamos e nós te engrandecemos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por fazer uma coisa nova todos os dias em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus.